Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 5 de abril, desta quarta semana do tempo da Quaresma. Hoje nós lemos o evangelista São João no capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas algum objetava: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos concluindo mais uma semana, esta quarta semana deste tempo da Quaresma, semana na qual nós fomos acompanhados pelo evangelista São João, onde vemos sempre esse acirrar-se desta rivalidade entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Hoje vemos então mais uma vez o povo que se admira com as palavras de Jesus e começam a questionar-se se porventura não seria ele o Messias, mas que ao mesmo tempo são levados um pouco pelos seus preconceitos, porque alguns dizem: "Mas porventura o Messias virá da Galileia?" Porque a Galileia era considerada uma região um pouco difícil de se interpretar algumas vezes, porque havia uma mistura de algumas religiões, ou seja, não se tinha somente o judaísmo ali presente, e por conta disso eram considerados de um certo modo um povo impuro. Tanto que chamar alguém de Galileu naquela época era considerado até mesmo um insulto. E diante disso, então, é onde nós vemos que mesmo diante desta admiração, o povo ainda tem dificuldade em acolher Jesus Cristo por conta desses preconceitos. O mesmo acontece com esses guardas que num primeiro momento dizem: "Mas ninguém jamais falou como este homem." É a resposta que eles dão pelo fato de não terem levado Jesus preso. E mais uma vez nós vemos a resposta dos fariseus, que dizem: "Mas nenhum de nós falou nada a respeito dele. Vão ver que da Galileia não pode sair profeta." É inclusive a resposta que se dá a Nicodemos, que procura ter uma decisão um pouco mais razoável. O que nós entendemos desta leitura? Além do acirrar-se, é claro, desta rivalidade entre Jesus e os grandes, os fariseus, os mestres da lei, nós entendemos que, cheios dos seus preconceitos, é onde os fariseus não são capazes de reconhecer o Messias, porque eles se bastam a si mesmos. Eles são a lei, eles conhecem a lei, eles sabem o que é bom. E por conta disso, então, o Messias passa e eles perdem a oportunidade da salvação. É por isso que hoje, então, ao meditar esta leitura, ao meditar este evangelho, é claro que, do ponto de vista da liturgia, nós vamos sendo introduzidos ao mistério que celebraremos da Semana Santa, mas ao mesmo tempo vem nos recordar: tomemos cuidado para não julgarmos antes da hora, para não querermos tomar as decisões baseadas em preconceitos, para que a salvação não nos passe despercebida,
Porque foi isso que aconteceu com os fariseus. Estavam cheios de si mesmos, estavam cheios dos seus preconceitos e por isso o Salvador passou. E ao invés de reconhecê-lo, eles o condenaram à morte. Morte, é claro que é para nós causa da nossa salvação, mas é uma condenação à morte motivada pelos seus preconceitos, pelo seu medo de perder os seus status, as suas posições de poder. E por isso nós devemos tomar cuidado também na nossa caminhada, na nossa vida, para que não nos deixemos preencher pelos preconceitos que o mundo tenta nos colocar e deixarmos a salvação nos escapar por entre os dedos. E assim, é claro, cada vez que nos aproximamos também destas festas, das solenidades pascais, que possamos sempre mais reafirmar o Cristo como nosso Messias e como nosso Salvador. Oremos. Senhor, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.